voltamos com mais um Sala de Entrevistas. Hoje a nossa convidada é Ana Carolina Sartori. Ela que é nutricionista e especialista em nutrição infantil. Ana, nós estamos conversando, né, sobre a introdução alimentar, né? E também agora a importância, né, da variedade de texturas, né, de sabores na alimentação infantil, né? Mesmo com essa introdução dessas novas variedades, né, não pode abrir mão da amamentação, né, nem da fórmula, né, Ana? Isso, a gente orienta sempre que o leite materno e a fórmula infantil, eles são o principal alimento, né, do bebê até os 12 meses de idade. Então, eles fornecem as quantidades, né, de nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê, integral do bebê, até os 12 meses. Porque a introdução alimentar é um aprendizado. Então, não é que ele vai comer já os alimentos, né? Então, tem bebês que iniciam comendo melhor, tem bebês que demoram mais, mas é uma alimentação complementar ao leite materno e à fórmula infantil. Eles continuam sendo o principal alimento do bebê até os 12 meses. E quando o bebê está tomando fórmula, ele precisa tomar água também ou a água que está na fórmula é necessária já? A gente começa a ingestão de água a partir dos 6 meses. Né, da amamentação do leite materno ou então da fórmula infantil. Então, a gente inicia a ingestão de água aos 6 meses no intervalo das refeições. E como você estava falando no bloco anterior, né, é a importância dessa variedade, né, de texturas, de sabores, né, desse descobrir, né, essa aventura gastronômica do bebê, né, Ana? Isso, é muito importante que ele tenha essas experiências com os alimentos, porque ele vai desenvolver a parte motora, a parte oral, né? Ele vai desenvolver as preferências alimentares deles, os hábitos alimentares. Então, é muito importante que a gente ofereça a maior quantidade, a maior variedade de alimentos. A gente não deve se preocupar com a quantidade que o bebê ingere, salvo algumas exceções, mas, no geral, o bebê ele está aprendendo o que é uma alimentação. Então, imagina o primeiro contato do bebê com uma fruta, por exemplo. Ele vai achar que é um brinquedo, porque o que alimenta ele até então é o leite materno ou a fórmula infantil. Então, ele vai pegar o alimento, ele vai ver que a textura, o cheiro é diferente, ele vai ver que tem um gosto diferente de tudo do que ele já provou até então, né? Então, o quanto mais a gente oferecer essa variedade, o quanto mais ele tiver contato, e a gente tem que lembrar que a gente, na introdução alimentar, a gente costuma mudar os nossos hábitos também, porque a gente precisa proporcionar, né, essas experiências para o bebê. Então, por exemplo, eu não gosto de beterraba, mas o meu bebê pode gostar, né? E precisa aprender. E precisa. E às vezes a gente vai no mercado e vai sempre no mesmo caminho ali do supermercado, nas mesmas gôndolas. Então, a gente vai mudando essa nossa maneira de pensar, as nossas crenças, os nossos hábitos, para poder proporcionar também para o nosso filho, né, mais saúde, mais diversidade, né, de acordo com a realidade da família, do que tem disponível, né? E para que ele conheça, né? Para que ele mais para frente tenha a opção de gostar ou não. Porque todo mundo tem suas preferências, mas a gente precisa experimentar para saber se gosta ou não, né? A gente precisa diminuir as expectativas, porque quando normalmente a gente faz a preparação da comida e leva o pratinho lá, né? Enfim, a gente coloca uma quantidade, certa quantidade. Só que a gente não tem que ter expectativa de que o bebê vai comer tudo, né? Então, a gente não pode forçar, por exemplo, a alimentação, distrair o bebê para que ele coma mais. Aquela colherada a mais não é interessante, porque o bebê ele já vem com a regulação de fome e saciedade. Então, ele sabe o quanto ele precisa comer para estar saciado. E, inicialmente, a criança demora para entender que é o alimento que vai saciar, né? Com o ajuste de rotina, conforme vai passando os dias, ele vai entendendo isso. Porém, ele dá sinais de saciedade, né, para quem está alimentando ele, e a gente tem que respeitar esses sinais, por exemplo. Então, a gente tem que diminuir as expectativas da quantidade. O mais importante é oferecer qualidade e variedade, né, para a criança, sem forçar, né? A gente tem que atender às necessidades da criança também antes de alimentar. Às vezes uma criança irritada, com a fralda cheia, por exemplo, ou com muito sono, ou com muita fome, não vai querer se alimentar. Então, a gente tem que perceber esses sinais, porque as crianças, até essa idade, elas não falam ainda, né? Então, a gente tem que perceber os sinais que elas nos emitem. E perceber a parte de cocô, a parte gastrointestinal, né, xixi, tudo isso. Então, a gente tem que observar bem a criança, respeitar o tempo dela, né, entender o bebê, e para que seja mais leve, né? E diminuir as expectativas. E não forçar aquele alimento específico, não né? Forçar. Não gostou, passa na verdade, outro, assim, né? ó, a criança, ela tem... A gente
costumo dizer que a gente tem que expor ela ao alimento 10 vezes, pelo menos. 10 vezes? 10 vezes. Não precisa ser 10 vezes consecutivas, assim, todos os dias, por exemplo. Mas se você oferecer um dia, 2, você viu que a criança de formas rejeitou, diferentes, né? De formas diferentes. Isso. Se a criança não aceita, você tenta um pouco mais para frente, mas você não pode dizer que a criança não gostou. Se ela experimentou 1 ou 2 vezes só, né? Porque ela está justamente nessa formação do paladar, né? Então, a gente precisa insistir, ser persistente, mas não forçar, né? E que alimentos que devem ser evitados? Bom, a gente tem algumas recomendações até 1 ano e até os 2 anos. Até 1 ano, a gente deve evitar os alimentos ultraprocessados, né? Esses que têm os ingredientes que... Tem muitos ingredientes na lista que não se assemelham ao alimento natural, por exemplo, né? Biscoitinhos, sucos industrializados, né? E uma variedade que são muito atrativos para a criança, mas que não devem fazer parte, né? Principalmente nesse primeiro contato. O sal a gente recomenda que se inicie, a gente pode até iniciar a partir dos 11 meses, né? Mas o bebê, ele precisa experimentar esse gosto mesmo natural do alimento, né? O sal, às vezes, ele pode ocultar um pouco o sabor do alimento e, às vezes, ele pode dar mais sabor ao alimento. Mas é importante que o bebê aprenda a gostar do alimento da sua forma natural. E a quantidade de sódio que o bebê precisa nessa fase, ele já supre, né? Através dos alimentos, através da amamentação, enfim, da fórmula. Então, a gente não recomenda até 1 ano o sal e também cafeína, embutidos, né? A parte de presunto, de salsichas, isso a gente não recomenda também. Até limitado para adultos, né? Limitado para adultos não é uma boa forma, né, de se alimentar, mas a gente restringe, né, para os bebês. O leite de vaca também, né? O leite de vaca, porque as proteínas que tem no leite de vaca, os bebês não conseguem digerir. É claro que existem várias realidades, né, no nosso Brasil afora, e que a única alternativa, muitas vezes, é o leite de vaca. Mas a gente sabe, tem estudos que comprovam que o leite de vaca pode trazer alergias futuras, né? Também sucos. Os sucos também tem grandes dúvidas e polêmicas, né, em torno do suco, até para adultos, né? Mas o suco é o seguinte, o bebê, ele precisa entender que o que hidrata ele é a água, né? Ele precisa aprender a ingerir água nessa fase também. Então, quando a gente oferece o suco, a água já não vai ficar tão atrativa, né? Então, ele interfere nessa parte. Quando a gente vai fazer um suco também, a gente não usa uma unidade normalmente da fruta para fazer o suco. Então, a gente oferece mais calorias para esse bebê, né, que vem do suco, que poderiam vir da fruta, por exemplo, né, da sua forma natural, que daí vem com as fibras também. E atrapalha mesmo nessa parte, né, da ingestão de líquidos e também nessa ingestão de calorias, porque ele já vai se alimentar de forma gradual, vai iniciar, né? Daí, se você já enche o estômago dele de suco, por exemplo, pode atrapalhar também na aceitação dos outros alimentos. E o açúcar, né, Ana? E o açúcar até os 2 anos, então, né? Contando o mel também, né? O mel é proibido até 1 ano também, por conta do botulismo. É uma bactéria, né, Clostridium botulinum, que o bebê ainda não tem a defesa, né? Ele não tem a defesa para se defender dessa bactéria, então pode ser até fatal. Então, dependendo, né, da onde a gente pega o mel, por exemplo, ele pode estar contaminado. Sabe que, principalmente aqui na nossa região, o mel é artesanal, né? Isso. E aí pode ter essa contaminação. E o mel até os 2 anos por conta do açúcar também, que o mel é um produto açucarado, né? Então, a recomendação também é até os 2 anos. E açúcar também, né? Mas eu posso temperar essa verdura, essa carninha com temperos tipo orégano, manjericão, com temperos assim desidratados ou até naturais, assim, mas como que se diz, folhas assim? E isso, a gente pode abusar dos temperos naturais para dar o sabor ao alimento, né? Claro que para não mascarar também, mas a gente pode usar os temperos naturais, o que a gente... Tipo uma hortelã. Hortelã, alecrim, orégano, manjericão, todas essas folhinhas, né? A gente pode utilizar na alimentação também. O chazinho não? Chazinho dá para dar? O chazinho, a gente aguarda um pouco, depende do chá, depende da quantidade, tem que ser muito bem orientado a ingestão de chá. Dar um chazinho de poejo, não mais. Os chazinhos... Ficou para trás. Os chazinhos, essa questão da cólica, normalmente são até antes dos 6 meses, né? Então, a gente não recomenda nenhum tipo de líquido antes dos 6 meses também, né?
E que dica, assim, Ana, que você daria para tornar esse processo de introdução alimentar mais agradável para os pais e para o bebê também, né? Bom, eu acredito assim, ó, que a gente precisa, se tiver a possibilidade de buscar uma orientação profissional, né, para conduzir esse momento de uma forma mais leve, mais assertiva, né, é importante também. Mas o que é mais importante é que a família entenda que é um processo de aprendizado do bebê e que pode ter várias fases. Tem dias que o bebê vai comer muito, tem dias que o bebê não vai comer nada. O bebê está em desenvolvimento, então ele vai adquirir habilidades, né? Então, por exemplo, vai nascer os dentinhos. O bebê, ele fica muito irritado quando está nascendo os dentes, por exemplo. E a primeira coisa que interfere é na alimentação ou é no sono. Então, a gente tem que estar atentos aos sinais que o bebê nos dá. E conduzir de maneira leve, respeitando o bebê, né, nessas fases. E entender que é um processo em que o bebê, até os 12 meses, teoricamente, a gente espera que o bebê, até os 12 meses, ele esteja comendo a alimentação da família. Claro que a alimentação da família tem que ser adequada também, né? Então, tem que dar esse tempo para o bebê aprender, para ele aprender a se alimentar, né? De forma leve, não forçar. E respeitando mesmo, né, essas habilidades que ele vai adquirindo. A gente tem algumas orientações ao longo desse período também. Por exemplo, aos 9 meses a gente evolui as texturas, para que a mastigação evolua também, para que chegue lá aos 12 meses e a criança possa sentar à mesa e comer a mesma alimentação da família, né? Ana, e uma pessoa que tem um bebê que está começando a introdução alimentar, onde que ela busca essas orientações, né? Além de uma nutricionista particular, né? A gente tem orientações do Ministério da Saúde, a gente tem cartilhas referentes a essa, né, com todo o passo a passo também da introdução alimentar, da alimentação da criança até os anos de idade, até 2 anos de idade. Então, tem um guia, né, do Ministério da Saúde, que é bem interessante. Você procurar no site do Ministério da Saúde. Isso, e tem orientações e também buscar com um profissional especializado, né? Nas suas redes sociais você posta informações assim? Você tem vídeos também? Posto, Nas redes sociais. Tem que cuidar também as influencers, né, Ana? Na verdade, assim... Que não tem know-how, né? Hoje em dia, a gente tem muita informação. Então, eu vejo, assim, os pais que me procuram, eles normalmente estão com muitas informações e eles estão perdidos. Por onde que eu começo? Eu ouvi isso aqui em um lugar, né? Ou então, as influências externas da nossa rede mesmo, né? De amigos. Todas as áreas está assim, né? Isso. Todo mundo tem um palpite, uma informação para nos dar, né? Então, o que eu acho válido é você procurar informações corretas, né, de órgãos de saúde, enfim, e de pessoas, referências e de profissionais que você confie e seguir aquele caminho, né, e não ouvir muito os palpites. A vizinha, né, eu fiz assim comer. As pessoas às vezes têm boas intenções, né, e que deu certo, enfim, com o filho, mas que nem sempre servem para a nossa realidade, né. Ana, eu quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite e ter vindo até os nossos estúdios. Está convidada a voltar, né? E quer deixar alguma consideração final para os pais, né? Que têm essas dúvidas, né? O que você gostaria de deixar para esses pais? Bom, primeiramente eu agradeço o convite, a oportunidade de falar de uma fase tão importante assim na vida dos bebês, né? E eu acredito que a principal recomendação é buscar informações corretas com profissionais qualificados, né? De referência. E entender que essa fase pode impactar, né, na vida da criança até a sua fase adulta. Então, é muita coisa determinada dos 6 meses aos 24 meses da criança, né? Então, é importante que seja conduzido da maneira correta para evitar, né, esses problemas alimentares futuros e também para garantir a saúde da criança no geral. Muito obrigada, Ana. E obrigada a você. Nós vamos deixar os contatos da Ana aqui no nosso GC, as redes sociais dela, para você que quer buscar mais orientação sobre esse assunto, né? Busque a Ana lá nas redes sociais, o WhatsApp dela, também vamos deixar aqui a clínica que ela trabalha. E obrigada mais uma vez. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Sala de Entrevistas. Esperamos vocês no próximo. Até lá. Fique conosco aqui na HIT TV.